Bom dia, povo! Bom dia, tomou o Todd aí? Só que Nescau é melhor? Hoje eu tomei um cafezão triturado na hora. Oh, agora respeito, eu só tomei café no acampamento, fiquei 3 dias sem dormir. Aí eu fui obrigado a tomar café pra não dormir no culto. Café moído na hora com canela, rapaz, fica bom que você não faz Cara, eu não ideia. sou muito fã de canela, mas café eu tomo, se eu quiser. Não, mas é bem pouco, viu? Bem Ah, pouco. tipo, não, eu não gosto de canela nem um pouco, tipo. Se colocar pra mim eu tomo, porque já tá no copo, mas eu não curto muito. Canelona. Fala, povo, beleza? Bom dia, Vandré. Bom dia. Ô, Felipe, como que aparece meu nome aí? Aparece como Danilo Almeida. Eu acho que a conta é dele, essa conta do Google. Às vezes, na hora que você vai entrar, ele pergunta, né, que nome que você quer entrar, mas hoje ele entrou direto. Aí eu vi que tava na conta do Danilo, eu falei, ixi, deve estar no nome dele. São os mistérios do Google, né? Tô igual o Gui, que entra como Leila, a Bárbara, que entra como Vinícius. É bem isso. Vou testar uma outra coisa aqui. Eu vou entrar no celular também, porque às vezes eu fico olhando a tela, eu não vejo se aconteceu alguma coisa. Então, eu tenho impressão que às vezes o celular é até melhor do que o computador, viu? É, eu acho Eu que não, é. eu não sei por quê, mas. Então, eu tava até pensando, se eu tivesse um tripé assim, eu fazia aula pelo celular, tipo, apontando pro computador, sabe? Igual você faz, só que você aponta pra televisão, né? Eu estaria apontando pro computador, mas teria que ter um tripé aqui pra deixar fixo aqui o celular. É. Eu tava querendo comprar um tripé, mas não achei um decente. Ah, tem uns. Tinha uma moça aqui no condomínio que tava vendendo. Eu vou ver se ela já vendeu e eu passo uma foto pra você. Tá. Eu lembro que alguém perguntou de tripé e ela falou assim: ah, eu tô vendendo esse daqui. Aí depois não vi mais a conversa, se ela vendeu ou se não vendeu. Mas tem um que eu tô querendo comprar, eu vi aqui no condomínio também e eu já procurei e achei, ele é importado. É um tripé que você pode também usar na mão, assim. Não sei se você já Sei. viu. E ele tem toda a estabilidade do celular, o celular não fica parado. Não é igual o tripé que você deixa ele parado, assim, igual aquele fixador de carro, sabe? O celular fica Uhum. parado. Você mexe o negócio. Esse que eu vi, se você movimentar o tripé, se você movimentar o pauzinho, o negócio fica parado, assim, como se fosse uma balança que você. Cara, é sensacional. Eu vi e achei sensacional. Hum, Inclusive os comandos do celular você pode fazer pelo próprio tripé. Assim. Vai aparecer eu de novo aí.
Ué, agora que eu tô olhando aqui, tem o Vandré e Danilo Almeida. E é no mesmo ambiente, ele não consegue dar uma. Dá um tipo de microfonia, né? Apesar de deixar o microfone desligado e só a câmera, ele dá isso aí mesmo do meu jeito. É estranho isso. Aqui também acontece. Então, eu já tinha visto isso na reunião de sexta-feira, quando, olha, o pastor Alexandre entra em um e a Patrícia entra em outro, né? Ele que faz a pregação e ela assiste no outro. E aí ele tem que assistir em cômodos separados, porque às vezes dá essa reverberação aqui. Ó, vou deixar o grupo, não vou ligar então o celular, vou deixar o grupo aqui. Se acontecer alguma coisa na apresentação, não estiver ouvindo e tal, dá um toque no grupo ali que eu já vejo. Beleza. Gabriel tá aí, Cardoso, Gabriel Corá e Rebeca aí. Fala, Gabriel, não escutei você falar. Sim. Ah, tá bem lá.
Bom, beleza, vamos lá? Vou começar falando algumas coisas aí. Normalmente a Larissa sempre tá, hoje ela não tá. A Bárbara também não. A Larissa deve estar no de louvor, né? Ah, é. Alguns estarão lá, sim. Normalmente a Larissa, quem mais participa aí, deve estar no de louvor, então. Mas beleza, vamos lá. Ô, pô, eu vou Ah, contar uma coisa, mas vocês não podem falar pra ninguém, não. Tô matando esse negócio, é muito chato. Eu prefiro algo normal. A escola dominical com vocês é muito mais legal. A outra é muito chata. Ouvir isso, eu não sei se eu fico feliz ou fico triste, né? exatamente. Não, a É deles bom é para muito chata, nós, essa é bom daqui é para você melhor. também. Essa daqui é melhor, eu gosto mais dessa. Não, valeu, é legal, mas. Bom, beleza, cada um escolhe também o que quer assistir, sem problema. Mas beleza, vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho aí. Tá na tela aí? Tá na tela. Convertidos para adorar ao Senhor. O que será isso, né? Vamos continuar nosso bate-papo aí. E todo mundo, o Felipe e o Ivan já estão falando aí durante essas semanas. Uma coisa super importante, a gente ainda não saiu do tema de idolatria, tá? Nós estamos, nosso semestre, nossas aulas são em torno disso. Então, vamos falar mais um pouquinho sobre os nossos objetivos em relação à adoração ao Senhor contra a idolatria. Então, assim, a idolatria é uma coisa que está... Vamos lá. Não, só uma coisinha. Se você acho, colocar como apresentação, aí pra gente vai preencher toda a tela. E como é que tá? Aqui tá aparecendo o slide, tá aparecendo o PowerPoint antes de você apresentar, né? Lá em cima tá aparecendo arquivo, editar. Aí na lateral esquerda tá aparecendo todos os próximos slides. Tá. Peraí que eu vou tirar esse aqui, então. Fazer diferente. Porque eu acho que era daquele jeito lá, mas era só apertar para apresentar. Aí preencher toda a tela. Aqui vocês estão vendo a tela, né? Agora acho que saiu tudo, só tá você. Acho que ele está pensando aqui. Isso, agora tá a tela. É. Tá só a tela do PowerPoint, né? É, tá aparecendo o PowerPoint, né? Como se você pudesse editar nele. Se você for no PowerPoint aí, clicar em apresentação, para apresentar como se fosse jogar no Datashow, Isso. aí ele vai completar. Aí apareceu, né? Agora já apareceu? Para mim tá a tela inteira agora. Ah, é? Ixi, pra gente não. Não, mas dá pra ver assim. Dá pra tocar o barco. Dá pra enxergar bem. Eu acho, quer ver? Peraí. Só um negocinho que eu vou fazer aqui. Beleza. A Bárbara entrou. Engraçado que ele me dá a opção aqui de eu abrir a aula, mas ele não me dá a opção de abrir o PowerPoint, que já está aberto. Vamos ver. É assim mesmo. Tá a tela inteira? Ah, não. Tá do mesmo jeito. Mas dá pra seguir assim. Dá pra Ah, enxergar tudo.
Agora que eu entrei no grupo, ele está pensando aqui. Você está apresentando sua tela. Agora acho que foi, não foi? Ele apareceu que... Tá a tela inteira agora? Que saco isso. Não, tá do mesmo jeito. Tá na tela inicial, né, do PowerPoint? Isso. Você consegue ver minha setinha mexendo? Exatamente. A seta? Consegue ver minha setinha mexendo aqui? Ou não? Pera aí que tá abrindo. Eu tô conseguindo, tio. Eu tô conseguindo ver o ponteiro do mouse. Vamos ver se eu apertar aqui agora. Tá aparecendo e desaparecendo um montão de opção pra gente. Agora ele mudou para tela total? Ele abriu a tela? Não, tá igual. Ainda tá igual, tio. Não sei mexer nisso agora. Pera aí que eu vou fazer um negócio aqui. Pera aí, 1 minuto. 1 minuto que eu já faço aqui. Beleza. 1 minuto. Pera aí. Agora é a tela? Agora deu. Agora sim. Agora Então. foi. Ô, Felipe, me empresta o tripé aí. Então, pior que eu não tenho. Não, beleza, vamos lá. Vamos falar então um pouquinho aí continuar um pouquinho sobre as nossas aulas sobre idolatria e falar um pouquinho então como é que a gente tem que começar a se livrar disso na nossa vida, né? Como é que o Senhor quer que a gente lide com a idolatria e como é que a gente pode se livrar disso, inclusive quando a gente fala sobre pessoas que
não são cristãs ou pessoas que não acreditam em Deus, como é que seria isso na nossa vida? Então, vou começar aí com uma oração e aí a gente fala da aula. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esta semana e obrigado por mais um dia de vida. Que o Senhor mesmo fale ao nosso coração, que o Senhor converse conosco e nos ensine, acima de tudo, a te adorar, a te seguir e a ter dentro do nosso coração a vontade sempre de buscar ao Senhor em tudo que fizermos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então vamos lá. Nosso texto básico para isso está em 1 Tessalonicenses 1:9, que ela faz um resumo sobre a adoração ao Senhor, né? Então, como é que a gente pode verificar na Bíblia, então, referências sobre adoração no lugar de ídolos, tá? Então, 1 Tessalonicenses 1:9 diz o seguinte: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Esse contexto de Paulo, quando escrevia as cartas, né, e ele escrevia as cartas às igrejas, e ele ia até as igrejas, né, lá nessa igreja de Tessalonicenses, em Tessalônica, se eu não me engano, ele realmente ele está falando sobre isso. Ele falou: ó, quando a gente veio no meio de vocês para falar sobre a palavra de Deus, assim como ele fez em Roma, assim como ele fez em muitos países que ele passou, ele falou assim: ó, quando a gente veio aqui, a gente veio para falar sobre o Deus verdadeiro, para que vocês tenham que largar tudo isso que vocês estão fazendo, para que vocês tenham que largar esses ídolos que nada fazem e acreditar no Deus verdadeiro. Por isso que ele fala: proclamo que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então, relembrando o que a gente falou nas outras aulas, o que é idolatria mesmo, né? O que a gente falava sobre idolatria, o que significa, e eu sempre deixo aqui o mesmo texto que a gente tem usado em todos eles, porque é exatamente isso, né? Substituição da adoração ao Deus verdadeiro, que se revelou em Jesus Cristo por qualquer outra adoração, tá? Então, substituir a Deus, como o Ivan falou, como eu falei na outra aula, e como o Felipe também falou nas duas aulas que ele deu seguidas, que é exatamente isso. Quais são os meios, o que a gente está usando no lugar de Deus, que está fazendo com que a gente adore outras coisas, né? E não só a Deus. Lembrem-se, né? Isso é uma coisa nossa. Nós somos religiosos, mas a gente tende para a idolatria. Lembre que a gente fala sempre, hein? Eu falei, o Felipe falou, todos os professores falam, gente. Idolatria não é você olhar o santo lá e, eu estou adorando ao santo, estou adorando a um bezerro de ouro, ou estou adorando. O que você colocou no lugar de Deus, você está adorando. Então, muitas vezes é isso. A gente é religioso, mas a gente tende para a idolatria. Fomos regenerados. E por isso, repudiaremos quaisquer ídolos para adorar o Deus verdadeiro. Esse aqui, ao final da lição, gente, é o nosso cerne, é aquilo que a gente tem que ter dentro da nossa mente, tá? E eu falo mente porque a partir do momento em que a gente coloca isso, entende isso e transforma isso como uma vontade dentro do nosso coração, aí é que a gente começa a seguir, tá? Então nós estamos aqui, ó. Fomos regenerados e por isso repudiaremos quaisquer ídolos para adorar o Deus verdadeiro. Então vamos lá. Então, 1 Tessalonicenses 1:9, que foi esse texto que a gente leu, ele está nesse contexto que eu falei, Paulo falando à igreja, tá? Pedindo, então, a libertação, deixar de idolatrar ídolos, né? Idolatrar outras coisas que não era Deus, e ele passa a falar de Deus ali naquele lugar, falando, ó, o único Deus verdadeiro é esse.
Então, o que acontece ali? Paulo pregando às igrejas, como ele sempre fez, pregando para judeus. Quando ele fazia isso, quando ele pregava para judeus, era uma lembrança da existência do verdadeiro Deus, era uma coisa mais fácil, é como se fosse pregando a nós. Quando nós escutamos a palavra de Deus, é sempre uma lembrança de que existia um verdadeiro Deus, de que existe um verdadeiro Deus, e a sua autoridade está escrita nas Escrituras, tá? Está nas Escrituras do Antigo Testamento. Então, quando Paulo fala ali, para as pessoas que já conhecem a Deus, era só uma lembrança. Ó, gente, lembrem-se de Deus. O Antigo Testamento fala muito dele. É desse Deus que nós estamos pregando. Agora, quando é para pessoas... e aí ele continua proclamando, tá? Então aqui nós vamos falando assim, ó, existe o Deus, e aqui nós estamos falando da vinda do Messias prometido de Deus, né? Aqui Jesus já tinha passado pela terra, tá? Para os gentios, ou seja, para as pessoas que ainda precisavam conhecer mais da palavra de Deus, dois comportamentos necessários. E aqui, prestem atenção, porque quando a gente fala para gentios, isso está sendo falado, é um contexto que serve para os nossos dias, tá? É aqui que eu quero que vocês prestem atenção, aonde que Paulo queria chegar quando ele fazia a comparação entre o Deus que estava sendo seguido e o Deus verdadeiro, tá? Então, uma das coisas que ele queria, reconhecer o Deus verdadeiro e vivo, e ao mesmo tempo, abandonar os ídolos mortos de divindades não existentes, né? Então, como já foi falado aqui em algumas aulas e já foram até colocadas como ilustrações, né? Então, quando a gente fala sobre o Deus verdadeiro vivo e deixar de abandonar os ídolos mortos, a gente está falando desse, a gente está falando desse, a gente está falando desse, ou esse, ou esse, ou esse. Olha lá, que o Felipe falou, ó, adoro esse programa. Aqueles que estão assistindo televisão agora, não assistindo a aula. Aqueles que deixam de assistir a aula de música para assistir a nossa aula. Não, tô brincando, viu? Não é idolatria, não. Pode assistir. Então, era esses tipos de deuses que naquela... Esses tipos de deuses que eram proclamados naquela época e que no nosso contexto nós temos também. E a segunda recomendação, então, de Paulo para as igrejas? Prepare-se, então, para a vinda do julgamento universal de Deus, a ser executado por Jesus Cristo. Então, ele prega o verdadeiro Deus, a passagem de Jesus na terra, proclamando esse verdadeiro Deus, e depois dizendo, ó, estarei de volta para buscar os meus. Aqui, eu coloquei essa imagem bem grande para perguntar para o nosso coração se esse aqui é o seu objetivo. Se é esse aqui o final que você quer ter para você. Eu não estou falando de morte, gente, não estou falando nada. Tem gente que nem gosta que fala disso, tal, mas eu não ligo muito. Mas não estou falando de morte ou se você morreu hoje, mas qual é o seu objetivo, né? Será que é a glória de Deus que você está buscando, né? Deixar aqueles ídolos ou deixar que os ídolos nos dominem através da ação do Espírito Santo, para a gente chegar nesse objetivo aqui, que é a vinda de Deus quando Jesus Cristo vai voltar e levar todos aqueles que são seus. Esse é o nosso objetivo maior, gente. A mudança principal na conversão, gente, é o novo apreço por Deus e por suas determinações para a vida do crente. Um novo estilo de vida do qual o próprio Deus é o centro. Mais uma vez, a gente quer relatar aqui, e eu quero deixar bem claro, gente. A vida de conversão, a vida, quando você passa a adorar o verdadeiro Deus, né, nós estamos falando de uma vida nova, onde Deus é o centro. Não é
aquela vida chata que você imagina que você vai ter, que você não pode fazer nada, tudo isso, gente, são consequências. Eu acho que é o que está falando aqui, é um novo estilo de vida. Quando você vê as pessoas fazendo coisas que às vezes você fazia e que não deve ser feito, você naturalmente vai agir assim. Naturalmente você não vai fazer. Naturalmente você vai agir errado, não agir errado. Naturalmente as pessoas vão olhar para você e vão falar que você é diferente, que você não faz aquilo. Tá? Então, é isso que fala, é um novo estilo de vida. Você não precisa sair, pegar agora, eu me converti, vou ficar falando para todo mundo, ir lá na praça e gritar. Não, o seu estilo de vida, a sua vida tem que refletir isso. Aquilo que você passou a acreditar até então. Aquilo que você passou a acreditar, então, quando você se converteu de verdade. Por isso que muitas vezes a gente fala que mesmo estando dentro da igreja, gente, a gente não se converteu. Porque a gente não largou os nossos ídolos. A gente não largou aquilo que era para ficar para trás. E é isso que a gente tem que ver. Então, não é uma vida chata diante de Deus, ou uma vida chata que a gente vai ter a partir de agora e não fazer mais nada. Não é isso, gente. Mas é ser exemplo, é mudar, é naquilo que você fala, naquilo que você sente, naquilo que você vive pelas pessoas. É isso que eu quero deixar claro. Entendido até aqui, gente? Algum problema até aqui? Ou alguém quer levantar alguma pergunta, alguma coisa? Vocês estão aí ainda, né? Opa, estamos aqui. Opa, acho que às vezes eu tô tampando aqui o microfone. Ah, beleza, beleza. Tá suave. Só para com o Parkinson, né? Porque eu não tô conseguindo ler a tela com esse Parkinson aí. Então, beleza, gente. O que a gente tem que fazer então? Né? O que nós somos então a partir de agora, convertidos e agora uma nova pessoa? Aquele que quer deixar os seus ídolos, porque lembre-se, mesmo que a gente se converta, a gente não largou os ídolos, mas nós estamos numa caminhada, lembra que nós lemos? Nós somos religiosos, mas ainda não chegamos lá, né? Nós somos de Cristo, mas ainda não estamos glorificados. Então a gente tem muita coisa para largar. Então, de adoradores, o que aconteceu? De adoradores veio a queda do ser humano. E com isso, a necessidade da conversão. Esses três fatos aqui é o resumo da vida cristã. Sempre fomos adoradores desde Adão e Eva, né? Mas ali mesmo, aonde Deus deixou os seus princípios, onde Ele deixou ali a forma com que se deve seguir, veio a queda do homem, a queda de todo ser humano. E por isso hoje a necessidade da conversão. O que é conversão? O que essa seta significa, né? Vai para um lado e volta para o outro, né? Você se converte, você está seguindo um estilo de vida e passa a seguir outro, tá? Devido à queda. Quando é, né? Quando é a nossa vez, então? Quando é a sua vez, então? Onde você decide de deixar de ser um adorador das criaturas para se tornar um adorador do Criador. Tá? Então é aí que nós estamos na nossa caminhada cristã. Aí é que nós estamos na nossa caminhada com Cristo, na nossa caminhada de adoração. Então, quando é que nós vamos deixar isso? Deixar de ser um adorador das Escrituras e se tornar um adorador do Criador. Então vamos lá. Então a nossa lição hoje se resume aí em três partes. E vou passar aqui
o que nós, então, como adoradores, devemos fazer, né? Existem algumas questões que hoje estão ligadas a, à nossa vivência cristã no mundo, tá? Então, algumas perguntas surgem para nos relacionar com a vida cristã. Então, vou colocar aqui, por exemplo, o pecado de Adão atingiu a todos os homens em todas as épocas e a criação. Por que os pecadores são inimigos de Deus? O que significa ser filho da ira? Existem pessoas que não são cristãs, mas são dignas, são honradas e cheias de virtudes. Elas também estão mortas em seus delitos e pecados? Como a pessoa que está morta em delitos e pecados adquire vida, então? Já que existem pessoas tão piedosas, amáveis, respeitosas e cheias de virtudes, não seria um exagero bíblico dizer que todas pecaram e carecem da glória de Deus? Certeza que, às vezes, assim, não é esse tipo de pergunta ou essa pergunta específica, mas a gente sabe que muitas vezes no nosso coração aparecem esses tipos de questionamento, né? Por que a gente peca e a Bíblia considera os pecadores são inimigos de Deus? Por que ele fala sobre os filhos da ira, né? E essas pessoas que são boazinhas e talvez não acreditam em Deus, mas são todas virtuosas, respeitosas, amáveis. Será que elas também fazem parte desse grupo que pecaram e carecem da glória de Deus? Por que todas as decisões e ações tomadas pelas pessoas que não têm um relacionamento filial com Deus são afetadas pelo pecado? Corá, abre para nós em Romanos 3, 9 a 18. Esse texto aqui são as respostas, são alguns tipos de respostas para esses questionamentos, então, na vida de adoração. Por que então a gente peca? Por que então a gente está morto nos delitos e pecados, então? Por que essas decisões, então, tomadas, elas nos afetam com relação ao pecado? E por que a gente carece da glória de Deus? Romanos 3, 9 e 18. E o Felipe lê para nós Ezequiel 11, 19 e 20. Pode ler, Corá. Opa, tio, 3, 9 a 18, então. Certo, então eu já achei aqui. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Segurando a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém edificar sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensar que é sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Foi isso, eu acho. Beleza. E Ezequiel 11, 19 e 20? Darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Gabriel Cardoso, lê para nós isso daí, Efésios 2, 1 a 3. Eu tô pegando aqui. Beleza. Eu que demorei para falar mesmo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados,
nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Todos nós. Todos nós. Então, verifiquem que, desde a criação, desde o homem ter surgido e a queda dele, hoje todos nós precisamos e temos carência, né, desse amor de Deus e da nova vida, né? Então, por isso é que surge. Todos nós estávamos mortos. E o que é a conversão, então? O que seria, então, a conversão para nos deixar livres dos nossos delitos e pecados? A gente sabe que até como cristãos, a gente não está livre do pecado, a gente peca ainda. Mas algum estilo de vida, alguma forma com que você lida com isso já é diferente. Então, no caso, conversão, ele se resume em regeneração, como foi falado aí. Nós devemos, então, nos regenerar para sermos nova criatura. Tem a ver com novo nascimento, tá? Nós nascemos de novo e abandonar a adoração aos ídolos, né? Nossa, as letrinhas ficou feia aqui. Tinha feito tão bonitinho, ficou feio aqui. Abandonar, então, a adoração aos ídolos. Ô Gui, você tá ao vivo aí ou não? Não tá, né? Esse pessoal que liga só para dormir. Bárbara, tá ao vivo aí? Aff, acho que não. Bárbara? Ah, beleza, Gui. Rebeca, tá ao vivo também? O pessoal que não gosta de falar. Felipe, lê para nós aí. João 16, de 8 a 11. Beleza, tô abrindo aqui, peraí. Que significa, então, regenerar, nascer de novo e abandonar agora os ídolos do nosso coração. João 16, de 8 a 11. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Que bom, olha aí. Então, por fim, nós devemos, então, olhar para Jesus, onde ele já diz, porque o príncipe deste mundo já está condenado. E é essa vida que a gente tem que ter, livres da idolatria. Pois a idolatria, o que a gente tem que entender é isso. Ela está dentro do nosso coração. Ela está naquilo que a gente está substituindo. Adorar a Deus por uma outra coisa. Qualquer outra coisa. E pense nisso, na sua vida. O que tem você colocado no lugar de Deus? E com isso, precisamos tratar, então, a raiz desse problema. As Escrituras aqui nos diz, né, que a gente tem que olhar para o nosso coração, olhar para aquilo que Deus quer para a nossa vida e tratar, né? E tratar. Como a gente faz isso? Já somos novas criaturas, mas ainda não fomos aperfeiçoados e glorificados. Por isso que a nossa caminhada, gente, como cristão, ela é dia a dia. Ela é todos os dias da gente olhando para o nosso coração, olhando para a nossa vida,
olhando para os nossos, para aquilo que a gente faz no dia a dia, aquilo que a gente vê, e verificar o que eu estou fazendo que não agrada a Deus. O que eu estou fazendo que não é digno de uma vida cristã. Ótimo, nos convertemos e somos novas criaturas, mas ainda não somos glorificados. Precisamos da glória de Deus. Por quê? O pecado está aí. O pecado ainda, lembra? Na queda do homem, o pecado está aí no dia a dia. E aí surgem os novos ídolos, né? Então a gente cai, a gente é uma nova criatura, mas não estamos livres do pecado. E muitas vezes criamos novos ídolos que vão para o nosso coração. Então é um ciclo muitas vezes. Por isso que, diante de tudo isso, diante desse ciclo, o que a gente precisa então? Tá de olho em quem? Sempre em Cristo. Através da palavra, através das nossas atitudes, através da oração. Isso é a nossa santificação. Olhar para Cristo. Já dizia a música, né? Olhar para Cristo e nada mais. E aí os novos ídolos saem do coração. Através da ação do Espírito Santo. É isso que a gente tem que ter. Então, todo este ciclo que fica aqui, os novos ídolos, o pecado, o nosso coração de idolatria, precisa disso. Da nossa santificação, da ação do Espírito Santo na nossa vida. Para finalizar, Corá, lê para mim esse Provérbios 4:23. E ele vai mostrar, então, o que a ação do Espírito Santo faz com o nosso coração. Eu ia até ler aqui, mas para eu sair da tela, super difícil. Gabriel, tá online? Então, o pessoal que liga a aula aqui vai embora. Ô, Gabriel. Você pegou no sono, hein, Gabriel? Sou eu? O que eu vou ler? Não, tio, é que eu taquei pra caixinha. Daí teve uma hora que cortou. Eu não sei se foi eu ou outro. Eu também não tava sabendo se era eu ou o Corá. Ah, tá. Não, como eu não falei, eu falei, Corá, lê pra nós. Aí ninguém falou nada, eu chamei de novo. Pode ser o Gabriel Corá tá, mesmo. tio. Você quer que eu leia qual, tio? Provérbios? Esse aqui, ó. 4:23, isso. Suave, tio. Vou ler aqui então. Beleza. Sorte que sorte que já tá marcadinho bonitinho aqui. 4:23? Isso. Certo, tio. Provérbios 4:23 diz assim: de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Exatamente. Então, com relação a isso, a ação do Espírito Santo na nossa vida, e nós olhando para aquilo que Deus tem para nós, que é exatamente a sua graça, né? A sua graça. Então, o que acontece com a idolatria do nosso coração, né? A gente transforma ela. Tá cortando o cabelo aí, Gabriel? Ah, dessa vez não, tio. Mas beleza, é isso aqui Não, então. Começou com os barulhos de maquininha de cabelo aí. Ah, não, tio, isso daí é aspirador. Eu esqueci de desligar o microfone. Não, beleza. Tio, Claro. Mas ontem um amigo meu veio aqui, ó, ele tá aqui comigo tá aqui comigo vendo a escola dominical. Aí. Cortaram o cabelo dele aqui em casa. Passou na faculdade? Não fizeram faculdade, foi na sorte.
Beleza, Foi no azar. beleza. Então, gente, o resumo é isso aqui mesmo. Então, nós vimos. A idolatria do nosso coração, ela vem devido ao pecado que existe. Nós precisamos tratar. Hoje já somos nova criatura. Todos nós somos, gente. Novas criaturas que não podemos permitir que os novos ídolos entrem de novo em nosso coração. E através da santificação, da ação da graça do Senhor, né? Graça é aquilo que a gente não merece, mas Deus nos dá, né? Porque aquilo que a gente merece de Deus é a misericórdia dele, né? E em lugar disso ele nos dá a graça. E aí, no lugar da idolatria, passa a viver Deus, então. É isso que nós queremos colocar, gente. É isso que a gente quer ter na nossa mente, no nosso coração, para a gente começar a tirar esses ídolos que são antigos da nossa vida e não deixar que os novos entrem também. Entendido, pessoal? Beleza? Beleza. Deixa eu ver se eu consigo. Aí sim. Não consigo inverter essa câmera aqui. Ah, beleza. Vira a mão. Ah, moleque. Suave. Não mostro eu porque eu ainda tô com cara ainda de quem acordou. Tudo bem que vai fazer umas 2 horas que eu acordei, mas fazer o quê? Adolescente, assim, fica com Minha cara de mãe. sono tipo umas 12 horas. Beleza, então, povo? Então é isso. Uma boa Suave, semana tio. para todos aí. Macarrão, vamos comer nosso macarrão, que o Felipe sempre faz. Macarronada, né? Macarronado o Felipe sempre faz. A frase de efeito do Felipe é essa. A minha suave, a dele é macarronada de domingo. Macarronado. Que isso, macarrão já foi ontem já. Hoje já tem que já mudar foi. a cardápio. Então Hoje hoje é eu sou borô. brownie. Hoje eu sou borô. A gente chegou atrasado. Beleza, povo. Um bom domingo aí, uma boa semana para todos e vamos tentar viver nisso que Deus tem colocado em nosso coração, então. Beleza, Wander. Valeu, Valeu. Abração. Até mais, povo. Falou, bom domingo Falou, aí. Gabriel Como disse, Cardoso. muito boa macarronada. Até. Tchau, tchau. Falou, falou. Tchau, Falou. tchau.